Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos nós mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo, nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Estudaremos hoje os itens de 13 a 19, que fala dos mundos de expiações de provas, do mundo de regeneração e a progressão dos mundos. Então, vamos lá? Que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são indícios de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata para lhe expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para ir para um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir, vêm as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progressos, e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos e em consequência da sua persistência no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo, foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho, penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveito para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Continuando agora, passando pelos mundos regeneradores, o Evangelho nos traz: entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas. Mas há também, entre eles, os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada, ainda que ignorante, do bem e do mal. Ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma, e de posse de um livre-arbítrio, já vos foi falado
das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnações em encarnações elas se depuram, se regeneram, se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende nele encontra a calma e o progresso, acabando de se depurar, sem dúvida, nesses mundos. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais vós sois escravos. Neles não há mais o orgulho que faz calar o coração. Não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, numa equidade perfeita. Regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele segundo suas leis. Nesses mundos, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas há a aurora da felicidade. Neles, o homem ainda é carne e, por isso mesmo, está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas para sofrer, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados com a terra, esses mundos são mais felizes, e muitos dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. O homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro do que vós compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará sobre todos os horizontes, não mais com sentidos materiais e grosseiros, mas com o sentido de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sob vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus, e implorai a Ele que o mundo regenerador vos abra a porta após a expiação da terra. A mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Continuando, progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso.
mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. E aí, meus irmãos, a gente pode observar, com essa leitura que nós trouxemos hoje do Evangelho, a bondade de Deus, a beleza de Deus, quando entende, né, quando através das suas leis, propicia as condições para que tudo nesse mundo evolua, tudo neste mundo esteja em constante crescimento, em constante aperfeiçoamento. Começamos nós aqui na fase do mundo de expiações e prova, onde com a Terra parece que nos recebe para habitar, para morar, né? Para aprendermos, se encontra. Nós, que não somos mais espíritos em estado primitivos, já adquirimos com uma leitura, nos faz perceber algum certo de intelectualidade, de inteligência, de moralidade. Alguns conceitos já se apresentam para nós. Mas tantas coisas, né, se encontram em dificuldade. Nós temos ainda que trabalhar, né, em nós esses sentimentos que percebemos, que admiramos, que queremos ter, né? Mas ainda somos egoístas, orgulhosos, ainda temos a maledicência, ainda temos esse aspecto da ignorância, com uma certa agressividade. Faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa evolução. Então, a Terra, como um mundo de expiações, de provas, tem a sua condição de nos proporcionar meios para que nós vivenciamos situações, condições, muitas das vezes difíceis, para podermos, com aquilo que nós já vislumbramos, crescido com o exemplo de Jesus, pormos à prova, nos pormos à prova com sentimentos mais nobres. Então, a Terra, com todas as suas intempéries, com todos os sentimentos, né, com todos os seus conceitos da sua população, nos traz essa condição de experimentarmos, de testarmos, de nos pormos à prova, de vermos o que precisamos mudar em nós. Mas como tudo é perfeito, como tudo é amor na criação do Pai, temos a certeza, como a própria leitura fala, que vamos progredir, vamos caminhar nessa marcha de evolução junto com o nosso planeta. Né? Sabemos que o que nos espera após esta luta, este combate que traçamos com nós mesmos para nos depurar, para tirar de nós esse homem velho, implantarmos em nós esse homem de bem, pregado por Jesus, exemplificado por ele. Né? Então, após essa luta, teremos um mundo transitório, um mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, mas o bem começa a dar sinais de vitória, de vencimento. O bem que nós conseguimos praticar. Então,
para nós é o refresco, é o descanso desta luta. Que possamos nós, envolvidos pelo Evangelho, conscientes que estamos pela mensagem trazida por Jesus, aproveitarmos essa oportunidade. Aproveitarmos essa oportunidade de evolução. Né? Não perdermos mais tempos. Não perdermos mais tempo. Quantas as oportunidades nos são dadas? Quantas oportunidades nos são dadas para nós possamos utilizá-la em nosso crescimento? Aqui foi visto um outro aspecto que nos passa desapercebido também, a questão que não só nós, como ser humano, como raça humana, estamos nesse processo de evolução. Tudo criado por Deus segue a mesma lei, a lei de progresso. E aí nós vemos que a matéria também progride materialmente. A Terra, o planeta Terra, também está neste desenvolvimento, nessa progressão, nessa depuração. E nós temos que acompanhar. Porque se nós não acompanharmos, a Terra segue seu caminho, mas nós vamos nos manter onde nós nos permitimos manter, né? Estar no mundo de expiações e provas. Então, nós não acompanharemos o progresso da Terra. Nós ficaremos aqui. E como em outros episódios, exemplificado pelo exemplo dos exilados de Capela, onde que o planeta Capela, né, as pessoas estavam num momento semelhante ao nosso, e nem todos aproveitaram a oportunidade de seguir esta evolução. Então, o que é que foi feito? Porque tudo é aprendizado para si e para o próximo. Deus aproveita tudo. Jesus gerencia isso, vamos dizer assim. Então, nossos irmãos capelinos vieram para a Terra. Vieram para a Terra. Moralmente, intelectualmente, estavam muito mais evoluídos do que nós, à época. Né? À época. E trouxeram seus progressos. A gente vê, né? O povo egípcio e tantos outros, né? Que trouxeram o desenvolvimento na filosofia, nas construções, quantos problemas que a gente vê, que a gente fica assim, caramba, como que isso aconteceu naquela época? Se hoje nós não compreendemos como aquilo foi possível. Então, povos que migraram para a Terra em seus momentos, em que não conseguiram acompanhar a evolução do seu mundo. Então, se mantiveram no mesmo mundo, no outro planeta, no mesmo mundo. E aí, numa situação melhor, espiam as suas dificuldades, mas ajudam o avanço dos outros que se encontram nessa caminhada. Então, a Terra, como matéria, como eu estava dizendo, também junto conosco, tem o seu progresso. Basta nós observarmos, para quem não consegue perceber, o nosso corpo. Quanta mudança, né, se processa nesse corpo. Observamos o início, né, da vida humana na Terra, nós não temos tanto pelo sobre o nosso corpo. Não há muita necessidade, porque hoje nós conseguimos construir o agasalho para nos aquecer. Então, vai se perdendo essa condição. Hoje, com o fogo, os talheres, fica mais fácil mastigar. Então, a matéria, né, o nosso maxilar, os nossos dentes, nossa dentição, vai se adaptando, vai se atualizando. Então, você vê que nós temos a expressão hoje mais leve, mais suave, nós não precisamos de tantos dentes assim. Você vê que atualmente até o siso nós estamos perdendo, porque vai perdendo a função em função da nosso adiantamento, nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Então, entendemos que na lei divina, no pensamento de Deus, como ele coloca aqui na leitura, nenhum castigo é castigo. É castigo porque nós entendemos assim. Mas o castigo, como dizer assim, né, é uma experiência a mais para que nós possamos realmente entender que temos que caminhar, que temos que crescer, que temos que evoluir, que temos que contribuir para que tantos outros, junto conosco, caminhem para o Pai. Na vida, tudo é progresso.
Na vida tudo é amor. Como ele nos lembra aqui no estudo, se nós entendemos que a Terra só nela tem vida, quanto pequeno é o poder do Pai, né? Quanto poder. Muito pequeno esse poder. A gente menospreza, a gente não entende a magnitude, a gente não entende o ser que é o nosso Pai. Quando a gente pensa que todo este mundo é o nada, todo este mundo não tem significância, apenas a nós. Apenas nós somos vistos, apenas nós somos importantes. Quanto criança nós somos, quanto infantis ainda estamos na nossa caminhada, por entendermos ainda sermos o centro das atenções. O Pai não faz distinção de nenhum filho seu. O Pai a todos ama e a todos envolve. Que possamos ter esse entendimento, que possamos deixar abrir os nossos preconceitos, cair os nossos preconceitos, para compreender realmente a vida como ela é. Fica difícil para nós esse entendimento, porque não conseguimos vislumbrar ainda com tanta clareza a vida sem a presença deste corpo físico. Falamos que somos a imagem de Deus, mas muitas das vezes fazemos o inverso, trazemos Deus para a nossa imagem. E Deus é imaterial, né? Então precisamos realmente assumir a nossa filiação com o Pai, filiação com Deus, nos colocarmos como seres do universo, não nos restringirmos aqui a um local geográfico. Ainda estão, por condição da nossa caminhada ainda, que estão nos depurando, estamos nos espiritualizando, estamos nos moralizando, estamos nos libertando. Mas para isso, temos que entender que temos que progredir. Progredir entendendo o que é amor, praticando, vivenciando, servindo. Tudo é evolução, tudo é progresso. Fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à felicidade, destinados à perfeição. Então, que possamos observar em nossas vidas essa oportunidade de crescimento, de entendimento, de evolução. Olharmos para o nosso entorno e ver esse céu cheio de corpos astrais, entendendo como criação divina e oportunidade de tantos outros espíritos ali morar e cumprir a sua trajetória de evolução. Olhando um microcosmo que nós encontramos no nosso planeta Terra e vemos a vida acontecendo também em constante processo de evolução, quando a gente vê as plantas, os animais, né? E nós, como seres numa condição mais superior, contribuirmos, né, para a caminhada desses outros seres nas suas condições, os nossos animais, entendendo, cuidando com carinho, entendendo que ali já consta um princípio inteligente, né? Entendendo que temos também responsabilidade pelas plantas, pelos animais, pelo planeta que nos dá a moradia, que nos permite a condição de praticarmos os estudos trazidos pelo Jesus, a Boa Nova. Agradecemos ao Pai por nos dar esta oportunidade. Agradecemos ao Pai por, a cada instante, nos propiciar meios e companheiros nos auxílio à nossa caminhada, à nossa pregação. Fica esse pensamento, fica esse entendimento do progresso que o Pai nos acondiciona a todo instante. Que possamos ver a beleza, a
a plenitude dessa criação. Que possamos ser grandes. Que possamos ser grandes nos fazendo pequeno. Meus irmãos, por hoje ficamos nessas reflexões e a semana que vem iniciaremos mais um capítulo, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fique com Deus, muita paz e até semana que vem.